sexto ano, nós vamos trabalhar então hoje as expressões numéricas, tá? Então, entendemos por expressões numéricas, né, uma sequência de duas ou mais operações matemáticas. Em algumas expressões, tá, essas operações podem vir então agrupadas entre parênteses, colchetes ou chaves. Nesta aula nós veremos então somente as expressões numéricas agrupadas entre parênteses. No tipo desta aqui, né? Então, 50 menos, né? 11 mais 3 vezes 12, então, entre parênteses. Temos algumas convenções para resolver essas operações, né? Como a ordem em que cada operação deve ser efetuada, enfim. Vamos acompanhar a situação a seguir, tá? Paula e sua irmã foram ao cinema e elas tinham R$50 para pagar pelos ingressos. Se cada ingresso custa R$16, que valor elas receberam de troco, tá? A expressão numérica que indica essa situação, então, é a seguinte, tá? R$50 que elas tinham, menos 2 vezes o preço de cada ingresso, tá? Observem aqui, pessoal, essa aqui é a imagem de abertura deste módulo, tá? Da apostila de vocês, onde nós temos, então, 2 alunos resolvendo essa expressão, tá? Notem aqui que o menino encontrou o resultado de 768 e a menina de 18, tá? Então, o que aconteceu para que eles obtivessem, então, resultados diferentes, tá? Observem aqui, pessoal. Ela fez primeiro, então, a multiplicação, né, de 2 vezes 16, que resultou em 32, e depois subtraiu esse resultado de 50, tá? Ele fez primeiro a subtração, 50 menos 2, 48, e depois multiplicou por 16, tá? Resultando assim em 768, tá? Será que os dois resultados estão corretos? Será que nessa situação do cinema, uma vez que elas tinham apenas R$50 e foram então comprar os ingressos para o cinema, será que é possível elas receberem esse valor de troco? Não é possível, né, gente? Então, na aula que nós vimos já sobre resolução de problemas, onde dizia, então, que vocês precisam, após resolver, olhar para a solução e ver se ela faz sentido com o contexto do problema. Então, este resultado aqui não faz o mínimo sentido com a situação apresentada. Então, como seria possível elas receberem esse valor de R$768 de troco se elas tinham apenas 50, tá? Então, nesse caso aqui, se vocês realizarem esse procedimento de após resolver o problema, comparar o resultado com a situação apresentada, vocês já notariam que aqui tem algo errado, tá? Então, é o mesmo raciocínio dessa charadinha aqui, ó. Qual é a metade de 2 mais 2, né? Então, se você pergunta para alguém qual é a metade de 2 mais 2, primeiramente nós precisamos pensar qual é a metade de 2, né? Então, a metade de 2 é 1, mais 2, 3. O resultado aqui é 3, tá, pessoal? Diferente de quem resolve da seguinte forma, ó. Metade de 2 mais 2. 2 mais 2 é 4, metade é 2. Não, tá? Uma vez que eu não tenho nada indicando aqui, nenhum parênteses indicando que a operação de soma precisa ser feita antes, tá? Eu preciso primeiramente pensar qual é a metade de 2. É a primeira informação que aparece, né? Mais 2 depois, tá? Então, nós já vamos ver alguns exemplos a respeito da ordem para realizar as expressões, tá? Então, aqui, primeiramente, efetue-se as operações de multiplicação e divisão primeiro, e em seguida adição e subtração. Então, aqui já mata a charada do problema, né, de abertura ali. Então, se eu primeiro preciso resolver as operações de multiplicação e divisão, tá? A aluna ali, né, fez a operação correta, pois ela primeiro multiplicou e depois subtraiu. E é assim o procedimento que deve ocorrer. Então, primeiramente aqui, ó, 20 menos 3 vezes 4. Primeiro a multiplicação, que resulta em 12, e depois a subtração, então, que resulta em 8. 8 menos 40 dividido por 5. Primeiro a divisão, que resulta em 8, e depois a subtração, então, que teremos como resultado 0. Depois, o segundo caso, tá? A divisão e a multiplicação são efetuadas na ordem que aparece.
tá? Da esquerda para a direita. Isso também vale para adição e subtração. Então, se temos em uma expressão divisão e multiplicação, eu sei que se eu tivesse multiplicação e subtração, ou divisão e subtração, ou divisão e soma, né? Primeiramente, eu deveria realizar as multiplicações e divisões e depois a soma ou subtração. Mas e se eu tiver só divisão e multiplicação? Bom, resolvemos então na ordem que aparece primeiro. Primeiro a divisão está aparecendo, então 36 dividido por 6, 6 vezes 5, 30, tá? E o mesmo, então, quando eu tenho só subtração e adição, né? Tá aparecendo primeiro, então, a subtração, 45 menos 17, 28, e depois soma-se o 8, né? Que resulta em 36. Terceiro item, tá? As operações entre parênteses são efetuadas primeiro, tá, pessoal? Então, toda vez que temos um parênteses, primeiramente nós vamos realizar as operações dentro dele, obedecendo as convenções, então, que nós acabamos de ver. Aqui nós temos, então, uma subtração e uma multiplicação. Vimos que primeiro é necessário realizar as multiplicações. Então, 3 vezes 0,2, 0,6, né? 17 menos 0,6 resulta em 16,4. Este resultado agora, que eu resolvi tudo que estava no parênteses, eu multiplico por 2, então. 32,8. Tá? Outra situação, tá? Se a expressão houver potenciação, aí nós temos dois casos, tá, pessoal? Se essa potenciação se refere a um único número, como no caso desta expressão, nós resolvemos, então, primeiro a potenciação. Então, 5 ao quadrado, 25, tá? Resolvi a minha potenciação. Agora, né, então, na ordem que eu preciso resolver é primeiro a multiplicação e depois a soma, tá? Então, 2 vezes 25, 50. Mais 3, 53. Então, se a minha potência está em apenas um número, eu resolvo primeiro essa potência, e aí depois, então, pela convenção, multiplicação ou divisão, e por último, adição e subtração. Tá? A outra situação é se a potência, então, estiver entre parênteses, tá? O expoente estiver entre parênteses. Neste caso aqui, ó, eu preciso primeiramente resolver a expressão que está no parênteses e o resultado dessa expressão, então, depois elevar ao quadrado para somar com o 30. Tá? Então, aqui, ó, nós vemos que pela convenção que nós acabamos de estudar, primeiramente precisamos fazer a multiplicação. 3 vezes 2, 6, né? Mais 2, 8. E agora que eu tenho, então, somente um número como resultado dessa operação aqui, que é o 8, este valor agora eu elevo ao quadrado, que é a potência que está sendo, né, o expoente que está sendo indicado. 8 ao quadrado, 64, mais 30, 94. Ok? E aqui nós temos, então, uma situação, tá? Isso aqui é um exemplo, um exercício da apostila de vocês, que eu vou resolver, então, com vocês, tá? Leonardo e seus filhos moram em São Paulo e ele vai levar as crianças para passar o fim de semana com os avós, que moram em Pouso Alegre, Minas Gerais. Leonardo fez o orçamento da viagem consultando algumas informações, tá? A distância de São Paulo a Pouso Alegre é 205 quilômetros, 2,2, tá? 205,2 quilômetros. Ele sabe que o carro dele, né, faz um consumo médio de 1 litro de gasolina a cada 10 quilômetros percorridos. E que o preço da gasolina no posto que ele costuma abastecer é de 4,55, quase 56 centavos. Né? Nós já vimos, então, a questão de quando trata-se de dinheiro, quando temos 3 casas aqui decimais, né? Que a intenção já é arredondar aqui a casa dos centésimos, né? Para uma unidade acima. Então, se fosse pagar 1 litro de gasolina nesse posto, nós pagaríamos R$ 4,56, né? Está mais próximo dos 6 aqui, né? Por conta deste 8. Então, ele arredonda o 5 para 6. E ainda são 3 pedágios, tá? Cada um no valor de R$ 2,40. Quanto Leonardo gastará no mínimo em cada percurso, né? Pensando que é o percurso de ida para levar, então, os filhos e depois, então, o percurso de volta. E ele quer saber, então, em cada percurso, quanto seria gasto,
representar a situação por uma expressão numérica e resolver, tá? Então, primeiro, pessoal, nós sabemos que a distância é de 205,2, né? E que o carro dele gasta 1 litro de gasolina aproximadamente a cada 10 quilômetros, tá? Então, a primeira situação que será feita aqui, ó, é ver quantos litros de gasolina ele vai precisar para levar os filhos, então, até a casa dos avós. Então, 205,2 dividido por 10, tá? Olha só. Quando nós temos, então, o resultado desta divisão aqui, este resultado será multiplicado pelo preço do litro da gasolina, né? Então, eu sei que o total de quilometragem é esta e que o carro dele, a cada 10 quilômetros, gasta 1 litro. Então, eu quero saber quantos pedaços aqui de 10 quilômetros eu tenho nesse percurso todo, né? Então, resulta em 20,52 pedaços, né, de 10 quilômetros. Então, isso significa que ele vai precisar de 20,52 litros de combustível, e o preço é 4,558, tá? O que mais ele vai gastar na viagem além do combustível? Os 3 pedágios, né? Então, além deste gasto aqui com o combustível, tá? Mais 3 vezes 2,40, que é o custo dos pedágios, tá? Então, notem, pessoal, que aqui foi preciso colocar essa informação da quilometragem, aqui dividida por 10, entre parênteses, tá? Porque a partir desse resultado, então, eu vou saber quantos litros de gasolina ele vai precisar, para daí multiplicar, então, pelo preço da gasolina. Então, como eu quero que esta operação aqui ocorra primeiro, tá? Uma vez que nós sabemos também que se está, mesmo estando sem parênteses, eu resolvo na ordem que aparece, né? Colocando isso aqui na frente, eu já resolveria primeiro essa divisão. Mas é bom assegurar, então, né, que ela precisa ser efetuada primeiro, e aí, colocando entre parênteses, nós temos essa segurança. O que está entre parênteses será resolvido primeiramente. Então, aqui, pessoal, 20,52 vezes o preço do litro, tá? Resulta em 93,53 centavos somente de combustível, né, de gasolina. Mais 7,20, que é o total dos pedágios, então aqui 3 vezes 2,40. Somando tudo, um custo de R$ 100,73 cada percurso, né, para levar os filhos até a casa dos avós. E a letra B, então, diz que Leonardo resolveu R$ 400 para esse fim de semana, né? O valor que dispõe é suficiente para custar a ida e volta, considerando ambos os percursos sob mesmas condições, ou seja, considerando que ele vai gastar o mesmo em combustível e em pedágio, né? Represente essa situação com uma expressão e resolva. Então, no caso aqui, nós já temos que cada percurso ele gasta R$ 100,73, já temos essa informação, tá? Então, se ele tem ao todo R$ 400, né? Ele precisa descontar, então, 2 vezes o valor de 100,73, tá? Então, as multiplicações são resolvidas primeiro. Então, 2 vezes 100,73 resulta em 201,46. Se ele dispunha, então, de R$ 400 menos o custo dos 2 percursos, tá? Ele consegue sim, então, né? Será suficiente esse valor de R$ 400 e ainda sobrará, então, 198, né, com 54 centavos, tá? É o valor que sobra dos 400 que ele havia separado, então, para esse final de semana. Ok, turma? Eu espero que vocês tenham compreendido. É de extrema importância que vocês obedeçam essas convenções da realização das expressões, tá? Porque caso vocês resolvam primeiro uma soma ou subtração antes de uma multiplicação, não tendo parênteses, o cálculo de vocês ficará errado, tá? Então, prestem atenção. Acho que é válido vocês tomarem nota dessas convenções no caderno, né? Para que fique mais claro e vocês fixem essa informação e resolvam os exercícios propostos, então, com bastante atenção e cuidado. Eu espero que vocês tenham compreendido. Fiquem bem e até a próxima.